Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. É um grande prazer rever esse auditório repleto de faces conhecidas, faces ainda por conhecer, em mais um evento da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Mas antes de falarmos qualquer coisa, nós gostaríamos de convidar para proferir algumas palavras o diretor da Faculdade de Direito e orientador do Programa de Extensão Sociedade de Debates, professor Cândido Albuquerque. Boa noite, eu queria cumprimentar a todos, especialmente os integrantes deste projeto de extensão, que é a Sociedade de Debates. Esse projeto, ele começou e já não começou timidamente na faculdade, e é certamente uma marca da Faculdade de Direito, ou melhor, dos alunos da Faculdade de Direito nos últimos 5 anos. A realização de um projeto como esse e a sua implementação pelas mãos dos alunos. Na verdade, esse projeto, que é hoje uma referência na nossa casa, é uma referência que tem sido seguida pelos outros cursos de Direito. Ele se deve fundamentalmente à dedicação dos alunos, e eu vou ter o cuidado de não nominá-los para não cometer injustiça, até porque os senhores conhecem. É fundamental, e isso é importante que se diga, uma faculdade, um curso de Direito, um curso superior, ele não pode viver apenas do ensino. Ele tem que ter pesquisa e extensão. É esse tripé que forma um grande curso de qualquer área, não só de Direito, mas em qualquer área, na tecnologia, ciências humanas, enfim. É preciso que os alunos, e penso que vocês estão dando, vocês integrantes deste projeto Sociedade de Debates, estão dando um exemplo para os que estão chegando e para os outros cursos de Direito. É preciso que se invista, é preciso que se acredite na extensão e na pesquisa como formação do conteúdo do ensino universitário. Portanto, aos senhores, eu quero me desculpar, eu não vou poder ficar, hoje eu não vou poder ficar, porque tenho um outro compromisso, mas eu queria cumprimentar os integrantes do projeto Sociedade de Debate, pela grandeza, pela dedicação e pela qualidade com que os senhores vêm exercitando nos torneios de debate. O último torneio feito aqui, de que eu estive presente, que foi o que tratou do Facebook, eu até hoje ressinto profundamente de nós não termos filmado aquele debate. Foi de altíssimo nível. Certamente Sócrates, Aristóteles, fundamentalmente Platão e Sócrates, teriam mudado a sua visão sobre a retórica se tivessem assistido à maravilha que foi aquele debate. Um debate onde a retórica se mostrou fundamental como um mecanismo de expansão e de fixação do pensamento humano. E olha que aquilo foi feito por alunos, e eu vejo aqui muitos que participaram daquele programa, daquele projeto, aqui agora. De novo, agora discutindo a nossa cópia. Eu tenho certeza que vou perder porque não vou poder ficar. Mas dessa vez nós tivemos o cuidado e ele será gravado para ficar na posteridade, para que os outros alunos também possam participar. Portanto, eu não quero me alongar, quero mais uma vez parabenizar a todos os alunos da faculdade que estão envolvidos nesse projeto, parabenizar os pais que estão aqui acompanhando a participação dos seus filhos, parabenizá-los pelos filhos, parabenizar também e dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando deste projeto e dizer que é importante, é fundamental. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da Faculdade de Direito nesse momento em que a faculdade se mostra, de fato, um curso para o qual a sociedade cearense tem que ter um olhar de muito carinho e muito respeito, e certamente a sociedade tem. Nós formamos um curso de alta qualidade, fundamentalmente pelos alunos que nós temos, e vocês representam de maneira magistral essa qualidade de discentes que nós temos no curso de Direito. Muito obrigado e uma boa apresentação para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Eu vou ter que sair. Mas agora gravado eu vejo depois. Obrigado, professor. Bom, agradecemos as certamente elogiosas palavras do senhor diretor. E
por que não falar um pouco da história do programa Sociedade de Debates? A Sociedade de Debates é hoje o primeiro programa de extensão do país a promover o chamado debate competitivo. O debate competitivo é uma prática que vem do Reino Unido, do chamado Parliamentary Debate, em que há séculos é uma prática universitária em que se replica a forma de debate da Câmara dos Comuns britânica. Portanto, é uma prática realizada no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e após 3 membros, os membros fundadores da Sociedade de Debate, conhecerem este modelo em 2010, após conhecerem a Universidade do Porto, fundaram e trouxeram este modelo para o Ceará. Bom, desde então, o que era um projeto e hoje é um programa de extensão tem crescido não apenas em quantidade, mas também em qualidade. A sociedade não realiza apenas debates de exposição ou torneios de debates, mas também realiza os debates treinos. Nós conhecemos, estou vendo aqui várias faces dos alunos que costumam frequentá-los, que é uma prática didática semanal que promove oratória e argumentação. Promove também os torneios temáticos, que o professor chegou a comentar. Portanto, a Sociedade de Debates hoje é uma iniciativa muito maior do que era em 2010. Mas hoje estamos aqui para falar do principal evento da Sociedade de Debates, que é o Torneio Anual de Debates, o conhecido TAD. E ele também tem uma história que já remonta a 4 anos. Em 2010, o TAD começou com apenas 50 alunos, apenas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Em 2011, também o mesmo número de alunos, mas o perfil já não era o mesmo. Outras faculdades de Direito aderiram à proposta e alunos de outras faculdades começaram a nos honrar com sua presença. Em 2012, com cerca de 100 participantes, não havia apenas alunos de Direito, mas alunos de diversos cursos, Sociologia, Economia, Filosofia, que agregaram em muito ao nível dos debates realizados. E não apenas alunos de graduação do nível superior, mas também alunos do ensino médio, que puderam participar da 3ª edição do TAD. Em 2014, na sua maior edição, a Sociedade de Debates pretende realizar o seu maior evento, o 4º Torneio Anual de Debates. Com vocês, o 4º torneio.
Agora, para falar um pouco mais sobre o 4º Torneio Anual de Debates, nós convidaremos agora o advogado e membro fundador da sociedade, Célio Belém. Bom, muito boa noite. Meu nome é Célio Belém, sou fundador da Sociedade de Debates. Meu papel aqui é, na verdade, falar de 3 pontos bastante interessantes para vocês. O primeiro é o Torneio Anual de Debates. Nessa 4ª edição, a nossa intenção é conseguir que 40 equipes participem. Vai ser a maior edição desde a primeira que nós realizamos. E a nossa ideia é que essas equipes possam participar de todas as universidades, inclusive escolas de ensino médio. A ideia do torneio anual ela surgiu como um modo de trazer para o Ceará justamente a tradição dos debates competitivos que é tão forte na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, a Sociedade de Debates da UFC é a única a realizar um torneio anual realmente, digamos assim, organizado e institucionalizado no país. Isso faz da Sociedade de Debates um projeto pioneiro, não só na realização de torneios, mas também na realização digamos, um tratamento organizado dos debates competitivos no Brasil. Com essa tradição, a Sociedade de Debates não só tem chegado a outras instituições do Brasil, outras instituições de ensino federais, que têm sido parceiras da gente, como tem expandido essa ideia, inclusive para estados aí do sul do país, do sudeste do país. No torneio anual, todas as informações do torneio podem ser obtidas no nosso site e na nossa página no Facebook, mas a ideia é que as inscrições do torneio sejam a partir do dia 22 de junho e se estendam até o dia 6 de julho. O torneio ocorrerá nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho. Os 3 primeiros dias serão na Faculdade de Direito e a final vai ser num local anunciado posteriormente. A grande ideia aqui é que vocês já possam começar a formar equipes, a se juntar com amigos pode ser da mesma universidade, do mesmo curso ou de cursos diferentes, e no período de inscrições vocês já estejam preparados para fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, porque o número de vagas é realmente limitado. Nesse sentido, da prática de torneios e do crescimento do movimento de debate competitivo no Brasil, é muito interessante a gente frisar o surgimento de um novo instituto, algo que surgiu da iniciativa não só da tradição da Sociedade de Debates do Ceará, mas também de uma inovação de alguns amigos de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse ano, é com muito orgulho que eu anuncio para vocês, em primeira mão, a fundação do Instituto Brasileiro de Debates. O Instituto Brasileiro de Debates é uma iniciativa justamente fundada pelos membros da Sociedade de Debates da UFC, juntamente com alguns amigos de Belo Horizonte, para institucionalizar no Brasil a prática de debates competitivos em âmbito nacional. A ideia, então, do Instituto Brasileiro de Debates é se tornar uma referência no Brasil, não só no que tange a debates competitivos, mas também em tudo que pertine a questões relativas ao debate, à arte de argumentar, à oratória, à expressão corporal. Ou seja, o Instituto Brasileiro de Debates ele vem como um meio de quebrar paradigmas, realmente de trazer algo para o Brasil que existe em outros cantos do mundo, existe, por exemplo, em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, mas que o Brasil ainda é carente. Esse Instituto Brasileiro de Debates ele vai ter a grande honra de organizar o primeiro torneio nacional de debates, o primeiro campeonato brasileiro de debates universitários, em setembro, nos dias 6 e 7 de setembro. Justamente uma data icônica, porque não só o dia 7 de setembro é a data de fundação da Sociedade de Debates da UFC, mas também é uma data aí que celebra a independência do Brasil. Então, a partir daí, nós vamos organizar o primeiro Campeonato Brasileiro de Debates Universitários. E todos vocês vão ter a oportunidade de participar. Nesse primeiro ano, o campeonato vai ser organizado em Belo Horizonte, nos dias 6 e 7, e a pré-inscrição das equipes, que serão aceitas 64 equipes do Brasil inteiro, ela vai começar a partir de amanhã. Então, vocês já têm uma notícia privilegiada, porque no Brasil inteiro ainda não começaram a divulgar essa pré-inscrição. Nós estamos divulgando isso para vocês em primeira mão. Todos os interessados poderão formar uma equipe. A equipe, no caso, vai ser composta de somente 2 pessoas. E, o melhor, as 25 primeiras equipes pré-inscritas terão garantido uma ajuda de custo para passagens aéreas e para hospedagem em Belo Horizonte. É bastante interessante perceber que essa é uma iniciativa em que a gente tem muito orgulho assim, de divulgar, porque representa não só o crescimento da Sociedade de Debates em âmbito nacional, uma mostra de que o que nós estamos fazendo aqui tem um significado muito maior do que aquilo que muitas pessoas achavam que teriam, mas também significa assim, que, no Brasil, esse movimento está se institucionalizando de uma forma tal
que nós, brevemente, poderemos viajar e vamos ter o prazer de fazer um torneio nacional desse em Fortaleza e tornar isso algo tão grande, tão grandioso, em que o Brasil inteiro possa dizer isso aí faz a diferença no nosso país. Debater dessa forma, levar temas de relevante interesse nacional para uma competição de debates em que todos nós somos colocados a pensar argumentos a favor e contra, isso faz diferença. Isso faz com que as pessoas pensem de um modo diferente. Nesse sentido, dentro dessa ideia de torneios, de difusão das qualidades de argumentação, de oratória, de postura corporal, a Sociedade de Debates vai promover, em julho desse ano, um curso de argumentação e oratória. Esse curso de argumentação e oratória vai ser aberto para todos os interessados. Nós teremos vagas limitadas, mas é a primeira vez que nós estamos divulgando isso. Em breve nós teremos todos os detalhes desse curso na nossa fanpage e no nosso site. O curso terá 20 horas puramente voltadas para a prática de argumentação e oratória. Vai ser um curso eminentemente prático, né? Então, vai ser um curso voltado para postura corporal, para expressão corporal, para oratória, para técnicas vocais, para trabalho com argumentos, com estratagemas argumentativos, previsão de falácias, e todos esses pontos vão ser visualizados dentro desse curso. Vai ser um curso com vagas limitadas, mas vai ser promovido pela Sociedade de Debates em julho, aberto a todos os interessados, e o melhor, aqueles que estiverem inscritos no 4º torneio anual de debates vão ter um bônus aí, digamos assim, um desconto na inscrição para esse curso. O interessante, assim, eu fico o convite para vocês, não só participarem do 4º torneio anual, que é o nosso evento aí, foco dessa noite, mas se interessarem por esse evento de porte nacional e, é claro, se prepararem, ainda aqueles que não têm interesse em, talvez, debater competitivamente, mas que têm interesse em se preparar melhor, para falar melhor, para se posicionar melhor, para convencer melhor, se prepararem para participar do nosso curso de oratória e argumentação prática. Ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito boa noite. Eu espero que todos aproveitem o debate. Bom, mas para todos aqui presentes que ainda não conhecem o debate competitivo, ou que já o conhecem, mas gostam também de apreciá-lo, de assistir a bons debates, nós, na Sociedade de Debate, promoveremos agora um debate de exposição, debatendo a moção que foi apresentada previamente ao vídeo. Esta casa não se arrepende de sediar a Copa do Mundo de 2014. Moção bem polêmica essa. E nós iremos debatê-la no formato do Parliamentary Debate, no formato do debate competitivo, que será adotado durante o 4º torneio anual. Como funciona? A moção é esta, que é uma proposição para o debate. Duas bancadas irão, uma, defender esta moção, esta proposição, e outra bancada irá atacá-la, sendo julgada por uma comissão de 3 julgadores. Esta bancada que defende a proposição é chamada governo, que não tem nenhuma relação com o Estado, necessariamente. E a bancada que a ataca é chamada de oposição. Para tanto, iremos convidar agora, para compor a mesa julgadora deste debate de exposição, a membro aspirante da Sociedade de Debate, Mariana Estrela. O membro fundador da Sociedade de Debate, Célio Belém. E o membro aspirante da Sociedade de Debates, Ângelo Pagliatti. E desta vez, os responsáveis por defender a moção colocada para discussão, na bancada do governo, o membro da Sociedade de Debates, membro fundador, Antônio Vitor Melo. O membro efetivo da Sociedade de Debates, Renata Baltar. E membro aspirante da Sociedade de Debates, Ítalo Tomás. Do lado da oposição, responsáveis por atacar a ideia colocada para a discussão, está o membro efetivo da Sociedade de Debates, Jader Figueiredo. Membro também efetivo da Sociedade de Debates, Nádia Nogueira. E o membro efetivo, Miguel Serra. Dito isso, desejo a todos um excelente debate e passo a palavra
à mesa julgadora. Obrigado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos aqui essa noite para debater um tema de grande interesse de todos. A moção desta noite é: esta casa não se arrepende de sediar a Copa do Mundo de 2014. A mesa gostaria de dizer à plateia que a plateia é muito bem-vinda a este debate, dizer às bancadas que as bancadas também são muito bem-vindas, a bancada do governo, a bancada da oposição. E, sem mais delongas, para iniciar o debate desta noite, a mesa gostaria de convidar, então, a senhora líder do governo. Senhora líder do governo, a senhora é muito bem-vinda a este debate e está reconhecida pelo tempo de 6 minutos. Obrigada, senhor orador da casa. Muito boa noite a todos vocês. Assim, eu posso dizer que é uma honra para nós, membros da Sociedade de Debates, estarmos aqui diante de uma plateia que acredita na ideia do debate, que acredita na pluralidade de ideias. Gostaria de saudar também os companheiros de ambas as bancadas e, mais uma vez, a mesa. Bom, eu preciso iniciar o meu discurso esclarecendo alguns pontos para todos vocês. O primeiro deles é de que nós não estamos aqui, a bancada do governo, representando o governo federal brasileiro. Nós não estamos aqui também como advogados da FIFA. Nós não estamos aqui defendendo ou apoiando alguma posição político-partidária. Não. Nós estamos aqui como brasileiros, como membros do povo, como vocês. Nós não estamos aqui querendo supervalorizar a Copa. Não, não é isso. Até porque a gente sabe que muita coisa já foi supervalorizada por causa dela. O que nós buscamos fazer aqui é mostrar para vocês que não existe uma razão para que nós nos arrependamos de sediar a Copa do Mundo 2014. O que nós buscamos fazer aqui é apresentar informações justas, dados justos, e não esses que nós vemos constantemente nos Facebooks, blogs, jornais da vida, coisas assim, que contêm informações falaciosas, que contêm interesses escusos e até ideias partidárias. Não, o que nós queremos fazer aqui é apresentar dados justos. E isso é justo para vocês? Bom, eu quero iniciar, propriamente falando, o que de bom houve ou não, o que houve de legado ou não com a Copa do Mundo no Brasil. Vocês sabiam que, quando o Brasil decidiu sediar a Copa do Mundo, os gastos estavam estimados em 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. E vocês sabem quanto nós estamos gastando hoje? Vocês sabem? De fato, nós estamos gastando 25,5 bilhões de reais. Essa é a diferença. E sim, ainda continua sendo muito, 1,5 bilhão de diferença. Mas será que é tanto quanto andam dizendo por aí? Será que essa diferença é tão exorbitante assim? E vocês sabiam que desses 25,5 bilhões de reais que nós estamos gastando na Copa como um todo, 8 bilhões foram direcionados para os estádios? Esse valor representa 30% do valor total, 30% dos 25,5 bilhões. E aí, vocês devem estar se perguntando, e os outros 70%? Para onde foram? Foram para a infraestrutura do nosso país. É verdade. Essa é a verdade, senhores. Mas, novamente, nós não estamos aqui dizendo que esses 8 bilhões investidos em estádio foi pouco. Não, não foi. De modo algum. Realmente é muito dinheiro. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é analisar como esse dinheiro foi gasto. Vejam, por exemplo, o estádio Mané Garrincha, o estádio em Brasília. Anda-se falando muito que ele se gastou muito com a construção e com a reforma do Mané Garrincha. Mas vocês sabiam que essa conta talvez esteja sendo feita da maneira errada? Vocês sabiam que houve um primeiro orçamento que foi feito quando o Brasil estava pleiteando a Copa. Depois veio um segundo orçamento que englobava as obras externas do estádio Mané Garrincha. E, por fim, um terceiro orçamento que englobava os entornos, a infraestrutura dos entornos do estádio Mané Garrincha. E o que foi feito? Se somou esses 3 orçamentos. E com esse valor, e esse valor é o que estão dizendo que foi gasto na estrutura do Mané Garrincha. Mas vejam bem, são valores errôneos. Mas venho ainda falar, esses gastos que foram feitos com o Mané Garrincha, eles, na verdade, condizem, por exemplo, com a nossa alta carga tributária, que, assim, como todo mundo sabe, é absurda e, assim, ela encarece qualquer tipo de produto. Além disso, digo outra coisa. Por exemplo, as deficiências no setor de construção
da construção civil, como o aumento excessivo do preço do cimento. Do cimento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Os gastos que nós tivemos com o estádio Mané Garrincha, ele também foi devido ao cimento. A gente precisa parar para pensar nessas pequenas coisas. Mas, de novo, deixou de ser caro? Não. O governo não está aqui dizendo que deixou de ser caro. Foi realmente muito caro. O estádio Mané Garrincha, ele é tido como o terceiro mais caro do mundo. Ele fica atrás de um estádio Wembley, na Inglaterra, e outro em Berna, na Suíça. Em quarto lugar, nós temos outro estádio na Inglaterra, depois um na Suécia e depois um na Polônia. E eu pergunto para vocês, o que todos esses países têm em comum, exceto a Inglaterra? Todos eles tiveram que gastar muito, que investir muito. E por quê? Ora, uns porque não têm a tradição do futebol, mas tinham a infraestrutura, e outros porque não tinham a infraestrutura, mas tinham a tradição do futebol, que é o caso do Brasil. Então, a gente vê com isso que, assim, houve a necessidade de gastos que não foram, de fato, tão exorbitantes. Ainda sobre a questão dos estádios, muita gente anda dizendo que, assim, é o que a gente escuta, que o Brasil, o governo federal brasileiro estava tirando dinheiro da educação, da saúde, para colocar nos estádios. Só que isso não é verdade. Isso é uma tamanha desinformação nossa, senhores. Porque se 8 bilhões foram investidos em estádios, como eu disse no início do meu discurso, isso significa que, um dado que eu tenho para apresentar para vocês, é que 280 bilhões é investido por ano em educação. Ou seja, 10 dias de um mês gastos com a educação equivalem aos 12 estádios que nós construímos. E vocês querem saber de outra desinformação? Já que eu estou falando disso? Vocês ouviram falar da epidemia da dengue que iria surgir com toda a vinda de estrangeiros e toda essa movimentação mundial? Vocês estão vendo a epidemia da dengue? Porque eu não estou vendo a epidemia da dengue nenhuma. E sobre racionamento de energia? Vocês também escutaram alguma coisa sobre isso? Racionamento de energia, nós temos feito? Não, muito pelo contrário. Antes do Brasil sediar a Copa, nós tínhamos 6% de chance de racionamento de energia. Hoje, esse número caiu para 4%. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, senhoras e senhores, apresentando todas essas informações, é que nós não podemos deixar a desinformação e o imediatismo moldar as nossas opiniões acerca de um assunto tão relevante. E eu encerro esse discurso dizendo que não. Assim, nós nos lamentamos desses gastos excessivos que aconteceram, porque, de fato, eles aconteceram. Nós não estamos aqui negando isso. Mas, assim, não foi tudo do jeito que nós queríamos, mas uma coisa é certa. Nós não nos arrependemos do que nós vamos deixar, primeiro de tudo. E, em segundo lugar, e principalmente, nós não nos arrependemos de quem hoje o povo brasileiro é e de como ele pensa e faz política. E é sobre isso que nós iremos falar nos nossos próximos discursos. Obrigada. Muito obrigada, senhora líder do governo. A mesa gostaria, então, de convidar o senhor líder da oposição. Senhor líder da oposição, o senhor é muito bem-vindo a este debate e está reconhecido pelo tempo de 6 minutos. Agradeço o tempo cedido. Inicialmente, uma boa noite a todos, uma boa noite aos meus colegas da oposição e também uma boa noite aos meus colegas do governo. Ainda uma boa noite à mesa que preside o debate de hoje, na figura do senhor orador da casa, e principalmente à plateia aqui presente, entre os quais alguns familiares, alguns amigos, mas especialmente o cidadão brasileiro que está na figura de cada um de vocês, interessado num assunto que bate no seu coração desde meados do ano passado. E que assunto é esse, senhores? A Copa do Mundo de 2014. Mas não é qualquer Copa. É a Copa mais cara da história. Veja bem, quem diz isso não sou eu. Quem sou eu para dizer isso? Quem diz isso é a consultoria legislativa do Senado brasileiro. Esta Copa custou mais do que as 3 últimas Copas do Mundo, somadas. Esse é o tipo de gasto que é o gasto absurdo. Ele está além da capacidade humana de compreender os limites da sua racionalidade. Mas, vamos começar do começo. O primeiro balanço apresentado a respeito da Copa do Mundo, entregue pelo Ministério do Esporte, ainda em janeiro de 2011, nele estavam inscritos 95 projetos. Em dezembro do ano passado, foi feito um levantamento pelo G1. Destes projetos, 75% das obras de mobilidade
estavam atrasadas ou haviam sido descartadas completamente. Neste ano ainda, a 100 dias da Copa do Mundo, em março, foi feito outro levantamento, desta vez pelo Globo Esporte. E qual não foi a nossa surpresa de constatar que, a 100 dias da Copa do Mundo, somente 18% das obras de mobilidade estavam prontas. Muito bem. Do total dos 81 projetos listados na matriz de responsabilidade do Mundial, apenas 15 estavam concluídos. E mais importante, destes 15, somente 4 foram entregues no prazo. Esse é um dado importante de se fixar. Isso significa que nós tivemos um aproveitamento de pontualidade, de sabe quanto? Aproximadamente 5%. Agora vamos levar isso para uma imagem que eu quero construir na cabeça de vocês. Imagine que, durante um ano inteiro de trabalho, vamos pegar o ano de 2013 como comparação, 256 dias úteis. Durante esse ano inteiro, se você tivesse seguido essa meta de pontualidade, você teria comparecido pontualmente um dia por mês. Vocês têm noção do que é essa pontualidade? Isso não é absurdo só por si só. Porque não só você chegou atrasado ao trabalho, você chegou no fim do expediente em todos os outros dias do ano. Esse é o tipo de dado que mostra o absurdo do comprometimento do governo com a Copa do Mundo. Mais importante, as autoridades já têm uma resposta pronta para esse tipo de acusação. A demora no repasse das verbas. Outros eventos esportivos de grande importância foram realizados e enfrentaram grandes dificuldades, evidentemente. Na China, as autoridades públicas têm que lidar com terremotos, com espécies de catástrofes que são geradas pelo círculo de fogo no Pacífico. Na Rússia, nas Olimpíadas de Inverno, o governo tem que lidar com a presença de nevascas. Agora imagine a seguinte situação. Uma reportagem meteorológica na Rússia. Hoje nós teremos uma nevasca e isso deve atrasar as obras da Olimpíada de Inverno em alguns dias. A mesma reportagem, se transmitida para o Brasil, trazendo a culpa que é atribuída pelas autoridades públicas, ficaria da seguinte maneira. Hoje nós teremos um pequeno problema causado por um fenômeno natural um pouco desconhecido, o governo federal, e isso deve atrasar as obras da Copa em algumas eras geológicas. Porque é exatamente isso que vem acontecendo neste país, não é possível. Mais ainda, é preciso que nós comparemos de imediato como é feito esse tipo de investimento em outras localidades. E o governo colocou o exemplo perfeito neste debate. O estádio Mané Garrincha. Muito bem, o estádio Mané Garrincha não foi caro, não é isso? Não foi isso que eu ouvi? Todos ouviram? A cidade do esporte do Rei Abdullah, na Arábia Saudita, que foi inaugurada em 1º de maio deste ano. Peraí, eu não vou dizer o valor dela, vamos com calma. Ela engloba um estádio de futebol para 60 mil pessoas. Ela engloba um ginásio poliesportivo para 2.000 pessoas, com Wi-Fi para todos os presentes. Um estádio de atletismo para 1.000 espectadores. Uma mesquita para 500 fiéis. Um estacionamento para 45 mil veículos. Quadras de tênis e campos de futebol para treino e recreação do público. E ainda conta o estádio e os entornos com 150 quadros e esculturas dos mais renomados artistas árabes da região. Sabe quanto custou essa obra? 384 milhões de euros, o equivalente a 1,18 bilhão de reais. Sabe quanto é que dá isso? 61% do que foi gasto no estádio. Nada caro, Mané Garrincha. Eu não sei o que é caro, então, senhores. Essa suntuosidade toda foi trazida com a seguinte frase do senhor ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Se Darcy Ribeiro dizia que o Brasil é uma nova Roma, só que mais democrática, pois foi lavada em sangue negro e índio, essa Roma acaba de ganhar o seu Coliseu. De fato, o Brasil ganhou o seu Coliseu, mas não o Coliseu que representava o símbolo do Império Romano à época. E sim, o Coliseu que representa hoje, uma ruína que não serve a ninguém. É isto que representa a Copa do Mundo de 2014. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor líder da oposição. A mesa agradece. Gostaria de convidar, então, o senhor deputado do governo. Senhor deputado do governo, o senhor é muito bem-vindo a este debate e a mesa o reconhece pelo tempo de 5 minutos. Muito boa noite a todos, os membros da plateia, muito boa noite aos membros da mesa, muito boa noite aos queridos amigos das duas bancadas. O que é caro? Caro, para quem ganha um salário mínimo, provavelmente é um aparelho auditivo. E por que eu estou falando isso? É porque provavelmente o amigo líder da oposição, que estagia e ganha um salário mínimo, deve sentir dificuldade em comprar um aparelho auditivo para entender que a gente não falou que não era caro, não. A gente falou que era caro, sim, a gente só não falou que era tão caro quanto se estava discriminando. Mas, para não ficar esse debate do que a gente disse, porque a gente não disse, porque vocês ouviram que a gente disse, quem não ouviu o que a gente disse foi ele, a gente fecha por aqui. Eu queria fazer, assim como fez o eloquente líder da oposição, um exercício de imaginação. Vocês topam? Agradeço se vocês toparem. Imaginem vocês que nós somos cidadãos brasileiros, e nós somos, mas em 1950, pertinho da Copa do Mundo no Brasil. Vocês estão entusiasmados, empolgados, bastante, obviamente. Primeira vez que um evento desse porte, mundial, vai ser realizado no país do futebol. Lindo. Mas vocês também estão frustrados com o fato de que, há 39 dias da realização do evento, nem a cidade 7 do Nordeste foi escolhida ainda. Mas vocês estão frustrados com o fato de que, há uma semana somente do evento começar, o Maracanã, principal palco dessa Copa do Mundo, e, inclusive, o palco da final, construído para ser o maior estádio do planeta, foi finalmente inaugurado, há uma semana. E digo mais, vocês estão extremamente chateados com o fato de que, na data da final, no Maracanã, ainda tem andaime no estádio. A gente estava bastante atrasado, não estava? A gente sequer cumpriu o prazo. Hoje nós estamos em 2014, e, de novo, a gente está falando de atrasos. E eles ouvem. Houve diversos atrasos nas nossas construções das obras, e aqui a gente deixa claro um primeiro ponto. Nós não gostaríamos que a Copa tivesse sido executada como ela foi. Foi feito errado. Tem diversas obras das quais a gente pode se valer como exemplos negativos. A minha colega do governo simplesmente disse que há obras das quais a gente pode se valer como exemplos positivos também. E falou mais. Falou que nem tudo de negativo é tão negativo quanto se propaga por aí no Facebook. Claro que os membros da oposição vão se valer dos argumentos do Facebook e do que eles viram nos jornais, que são dotados de partidarismo. A gente procurou se valer de algo um pouco mais sério. De qualquer forma, eu faço uma pergunta para vocês, já que vocês fizeram esse exercício de imaginação comigo. O que foi que mudou de 50 para cá? Porque nós continuamos atrasados, mas tem algo diferente. Vocês lembram de terem lido nos livros de história que, na década de 50, quando houve essa questão da Copa, houve diversas manifestações populares na rua, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas para protestar? Vocês lembram de pessoas dizendo que não vai ter Copa, inclusive? Não. E por que dessa vez teve? É porque algo mudou. Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, fala que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, nem aquele rio recebe 2 vezes aquele homem. Isso porque as coisas mudam, tudo flui. Essa é a ideia dele. E esses acréscimos da vida, do dia a dia, façam que a gente se torne pessoas diferentes. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? É que a Copa trouxe diversos prejuízos para o país, e isso principalmente por causa da inefetividade do governo em colocar as obras para serem executadas da forma correta, mas não quer dizer que não tenha tido nada de bom. E, inclusive, uma das melhores coisas que a Copa trouxe para a gente foi o novo agente. Nós mudamos. Esse rio da Copa veio, nós entramos nele e saímos outros. Hoje, nós saímos às ruas com mais de 1 milhão de pessoas para protestar contra a inefetividade dos serviços públicos, e todos relacionados, inclusive, à realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. Por que a gente fez isso? Porque a gente aprendeu. Talvez não tenha aprendido para sempre. Talvez daqui a pouco a gente esqueça. Mas mudou. Mudou. Mudou a ponto de eu poder dizer que, se antes a gente reclamava, inclusive, das manifestações que ocorreram em junho, com 1 milhão de pessoas às ruas, hoje a gente pode reclamar menos disso porque agora as pessoas se organizaram. Ou vocês acharam que as manifestações de junho não deram em nada? Vocês acharam que nada mudou? E essa greve dos metroviários? E a greve da Polícia Federal ameaçada por eles de fazerem a greve? E a greve dos professores? E a possível greve dos metroviários do Rio de Janeiro? De onde isso veio?
Lembram que vocês criticavam que o movimento de junho do ano passado era muito bom, mas faltava pauta definida, líder? As pessoas se organizaram, os grupos se dividiram, as pautas estão bem feitas e o governo está tendo que responder. Nós mudamos de lá para cá, nós mudamos com essa Copa. O brasileiro adquiriu consciência política. Quer saber de uma coisa? Quando olhavam para a gente lá de fora, viam o Zé Carioca. Agora eles sabem que não basta mais uma bola de futebol no nosso prato. A gente agora tem respeito lá fora. Um jornal alemão chegou a dizer, há poucas semanas, que agradece ao Brasil pelo fato de o Brasil finalmente ter peitado a FIFA. Não estou dizendo que não abriu a perna para nada, não. Não estou dizendo que não teve problema com lei, isenção de impostos. Teve prejuízo, sim, a FIFA fez muita coisa de errado por aqui. Mas estou dizendo que nós, o povo, não é o governo federal, nós, o povo, peitamos a FIFA, uma entidade essencialmente antidemocrática. A tal ponto que isso não foi feito na França em 98, não foi feito no Japão e na Coreia em 2002, não foi feito na Alemanha em 2006, não foi feito na África do Sul em 2010, foi feito no Brasil. Fomos nós que inauguramos o pleito contra as atividades antidemocráticas da FIFA. Isso vai servir de exemplo daqui para frente. Agora, FIFA e COI vão pensar 2 vezes antes de realizar um evento num país como o nosso, porque nós mudamos. Nós adquirimos a consciência política que nos faltava em 1950 para reclamar daquilo. E isso veio com esse evento da Copa. A Dilma disse, certa vez, que nem na época da ditadura se misturava política com Copa. Sabe de uma coisa? Nós misturamos política com Copa, sim, porque a infraestrutura que está sendo botada a cabo pelo governo interfere na nossa vida. Porque esses estádios que estão sendo construídos têm que ser construídos da maneira correta, porque isso faz parte das nossas contribuições para o fisco. Então, a gente tem que misturar, sim, Copa com política. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí quebrando tudo e dizendo que não vai ter Copa, não. Só estou dizendo que, se na época da Copa, 80% dos brasileiros, sem nem pensar 2 vezes, vocês também fizeram isso, sem nem pensar 2 vezes, disseram, legal, vai ter Copa aqui, espero só que a gente faça tudo da maneira correta, a gente evite essas roubalheiras de sempre. Eu fiz isso também, amigos. Hoje, 53% dos brasileiros dizem que não aprovam como tudo foi feito. Eu aposto que aqui quase todo mundo não aprova como foi feito. Mas uma coisa mudou. É que se fizessem de novo essa pergunta para a gente hoje, vocês querem receber outra Copa do Mundo? A resposta provavelmente ainda seria sim, se a gente tivesse parado para pensar e visto os lucros que a gente pode ter. Mas, com certeza, ela seria acompanhada de um segundo pensamento. A Copa vai ser feita do nosso jeito, porque nós mudamos. E nós não nos arrependemos de ter mudado. Essa não é uma defesa da Copa, essa é uma defesa de nós mesmos. E esta casa não se arrepende de ter adquirido uma consciência democrática devida. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado do governo. A mesa agradece pelo discurso e convida, então, o senhor deputado da oposição, que é muito bem-vindo a este debate e está reconhecido pelo tempo de 5 minutos. Muito obrigado, senhor orador da casa. Eu renovo a mesa, as bancadas e a plateia todos os votos de satisfação que é estar aqui e de recebê-los para assistir o debate que ora acontece. E eu queria primeiro trazer de volta um dos argumentos colocados pelo nobre deputado do governo, quando eu divulgava, agora há pouco, essa moção aqui, dos corredores da livraria, uma pessoa me perguntou se o debate era para decidir se vai ter Copa ou não vai ter Copa. Não, o debate não é para decidir se vai ter Copa ou não vai ter Copa. É fato que vai ter Copa, certo? Vai ter Copa, vai ter Neymar, vai ter Davi Luiz com o cabelo balançando, vai ter Cristiano Ronaldo se olhando no telão, vai ter argentino sendo argentino. Enfim, vai ter a Copa mais cara de todos os tempos. Mas também não vai ter muita coisa, meus amigos. Não vai ter estádio feito de maneira correta, porque existem estádios que até hoje estão inacabados. Não vai ter metrô, porque, afinal de contas, abre aspas, entrar de metrô no estádio é coisa de idiota, porque o brasileiro está acostumado a andar, fecha aspas, de um ex-presidente nosso. Não vai ter hospital, porque não é de hospital que se faz Copa do Mundo. Não vai ter, principalmente, respeito ao povo brasileiro, porque não houve respeito desde o princípio. Quando o Brasil procurou a FIFA, meus amigos, ainda em 2007, para que fosse sediar a Copa do Mundo, e que fique claro, foi o Brasil que procurou a FIFA, ele se submeteu a uma série de exigências que a federação fazia. E essas exigências foram compiladas na Lei 12.663 de 2012, que é a Lei Geral da Copa. E, com essa lei, o Brasil praticamente abriu mão da sua soberania e aceitou praticamente tudo que a FIFA impôs. E existem provas muito claras e muito evidentes disso. Uma que é extremamente cabal é o fato de hoje poderem ser consumidas bebidas alcoólicas nos estádios. Havia lei federal que proibia isso,
mas para favorecer os interesses da FIFA e de seus patrocinadores, sendo um dos principais uma grande marca de cerveja, o Brasil simplesmente revogou momentaneamente a lei, por meio da Lei Geral da Copa, para que pudesse aceitar bebida nos estádios. E aí eu pergunto, será que o governo acha que o povo que vem assistir a Copa de fora é mais civilizado do que o nosso e pode beber no estádio? Ou que talvez o povo só durante a Copa não terá as confusões e os problemas que a bebida traz dentro dos estádios? Será que é isso mesmo que vai acontecer só porque é Copa? Eu duvido bastante. E não acaba por aí. Na Lei Geral da Copa, a responsabilidade de tudo que acontecer e de todos os danos é da União. A União vai ser responsável por ressarcir terceiros e ressarcir, inclusive, a própria FIFA. Se alguma coisa acontecer num evento da FIFA, que haja responsabilidade objetiva judicialmente. E os absurdos, meus amigos, continuam. O direito do consumidor, por exemplo, na hora em que você é obrigado a consumir os produtos dentro do estádio, em que um cachorro-quente de R$10, padrão FIFA, é pão e salsicha, enquanto o cachorro-quente padrão dogão do Reginaldo, aqui na Dom Luiz, é R$5 e vem carne, ou frango, ou os dois, se você escolher, batata palha e milho. Você pode escolher também se não vier. Enfim, você tem a opção, diferentemente do que você não tem lá no estádio. E por que não falar também da questão do direito tributário? Os colegas do governo disseram que 1 bilhão é muito dinheiro. Eu concordo. 1 bilhão é o mínimo que a FIFA vai ter de isenção, segundo o TCU. 1 bilhão, meus amigos, 1 bilhão de reais. Só a FIFA, fora os parceiros dela, vai ter de isenção, porque ela não vai pagar alguns impostos. E por alguns, eu digo, PIS, PASEP, COFINS, IPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Imposto de Importação, CID e muitos outros. Meus amigos, a carga tributária do Brasil, como a própria líder do governo levantou, é uma das mais altas do mundo. E por que a FIFA vem para a nossa casa e não tem que se submeter a ela? Onde é que está a justiça nisso? Onde é que está o tratamento de respeito com o brasileiro nisso? Não está. Mas existem ainda absurdos maiores, meus amigos. Como, por exemplo, as leis penais temporárias criadas pela Lei Geral da Copa. Lei penal temporária, para aqueles não juristas que estão aqui, são aquelas normas de caráter penal que possuem data de início e de término, e que no próprio texto delas, elas trazem o período em que ela vai durar e os fatos acontecidos durante a duração daquela norma devem ser punidos, ainda que processados posteriormente. E são 3 tipos penais que ela cria. É importante observar que nenhum dos tipos penais de que eu vou falar defende o interesse jurídico do Brasil ou dos brasileiros. Pelo contrário, defendem os interesses da FIFA. Eles são marketing de emboscada por associação, marketing de emboscada por intrusão, que são basicamente proibindo que você se utilize de símbolos da FIFA ou de instrumentos da FIFA, como os jogos, como ingressos, para se promover e ter alguma vantagem. Mas o mais curioso deles é a utilização indevida de símbolos oficiais, como, por exemplo, o fuleco. O fuleco é da FIFA, ela faz com ele o que ela quiser, tudo bem. Mas a FIFA também registrou termos como pagode. Você não pode utilizar o termo pagode, que você estará sendo um criminoso. Você não pode utilizar o termo Brasil 2014, que você está sendo criminoso. E para falar em criminoso e para falar em violência, que é o que a FIFA fez com a gente, por que não lembrar também, trazendo de novo as manifestações, a violência com que a polícia reprimiu, a violência com que o próprio exército foi chamado para reprimir as manifestações? Para quê? Para manter a paz em torno dos estádios, para manter a segurança dos eventos, para manter o interesse da FIFA intacto. Meus amigos, infelizmente, eu acredito que muitos aqui, diferentemente do que aconteceu neste mesmo momento do ano passado, sabem qual é a sensação de tomar uma bala de borracha ou de sentir no nariz ou nos olhos o fervor do spray de pimenta. E isso é uma lástima para um país que se diz, que se diz que um filho seu não foge à luta e que não teme a própria morte. E, meus amigos, é impossível para mim não lembrar de alguns momentos verdadeiramente poéticos que permearam toda essa estrada. E dentro disso, eu me recordo de um poema de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é Necrológio dos Desiludidos do Amor. O poema ele termina da seguinte forma: os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem vísceras, sem amor. Única fortuna, seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento sobre a tumba deles. Se eu tivesse a ousadia de adaptar os versos do mestre Drummond para a realidade deste debate, eu faria da seguinte forma: os brasileiros seguem iludidos, sem aeroportos, sem estradas, sem metrô. Únicas fortunas, o amor próprio e o orgulho de ser brasileiro não servirão de consolo e perderão o brilho, enquanto a FIFA dançará um samba bravo e violento sobre a cara deles. Eu digo, meus amigos, que, por sorte, a palavra samba não foi registrada pela FIFA no NPI. Eu não sou um criminoso neste momento.
E, por sorte também, a licença poética foi feita exatamente para quebrar padrões. E, nesse momento, de modo muito especial, acabar com o padrão FIFA de ser. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado da oposição. A mesa agradece. E convido, então, o senhor deputado do governo. O senhor está reconhecido pelo tempo de 5 minutos. Mais uma vez, muito boa noite. Eu concordo plenamente com o colega da oposição quando ele diz que não vai ter muita coisa aqui na nossa Copa. Isso é realmente lamentável. Nós lamentamos por cada uma delas e por cada uma das oportunidades que nós deixamos passar. E não foram poucas. Deixamos muito. Mas eu me arrependo também, sinceramente, de não ter o colega Jader no comitê organizador da Copa e de não ter o colega Jader nos tribunais de justiça dizendo que a lei da FIFA, a lei geral da Copa, não pode passar, porque nós precisamos de homens como ele, que agora somos todos nós, porque todos nós entendemos o que ele entende, já que a gente já viu os malefícios da Copa, lutando por nós mesmos. Então, eu acredito que o colega Jader não se arrepende de ter se tornado quem ele é. Não se arrepende de saber que pode ser que, sim, que uma instituição privada chegue de fora e, se aproveitando da vulnerabilidade do nosso povo, implemente uma lei que viole a nossa Constituição. Eu concordo com ele, nós concordamos também. A questão é que não vai ter isso, mas vai ter muita coisa também. Por exemplo, os aeroportos, eu estou esperando algum turista levar na mala, porque eles continuaram. É verdade, os aeroportos não foram feitos da maneira correta, teve muita coisa da qual a gente se arrepende, inclusive na execução das obras, mas, querendo ou não, em 3 anos e meio, nós dobramos a capacidade de receber embarques e desembarques. Isso significa que esse legado vai ficar. Alguns outros também vão ficar. E os prejuízos, sem dúvida nenhuma, houve. Outra coisa que nós deixamos com a Copa foi o poder de barganha. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu falei do exemplo dos metroviários, falei do exemplo dos fiscais da Prefeitura de São Paulo, falei do exemplo dos policiais federais. Eles estão agora lutando com as suas manifestações porque nós temos o palco para isso. Se antes não havia o poder de barganha dessas classes, hoje elas têm, porque elas ameaçam fazer a greve no dia 12 de junho. Elas ameaçam fazer a greve durante a Copa. E se a FIFA veio para, em muitos sentidos, violar os nossos direitos, o direito constitucional à greve não foi impedido, não. Ele continua lá. Isso porque agora o povo tem poder de barganha. E não é à toa que os policiais federais e os professores receberam 15% de aumento. Não é à toa que os fiscais da Prefeitura de São Paulo já se reuniram com a Secretaria de Planejamento, porque a Secretaria de Planejamento não pode ficar com esses fiscais que estão fiscalizando as leis relacionadas diretamente à Copa e à FIFA sem funcionarem, sem trabalharem. O poder de barganha veio com isso também. E nós não nos arrependemos de sediar uma Copa que faça com que o nosso povo seja mais forte. Também me pergunto se eu pronunciar a palavra pagode muitas vezes aqui, eu vou ser preso. Pagode, pagode, o amigo Arthur Feijó pronunciando pagode, o amigo Vitor Bezerril pronunciando pagode, o amigo, meu primo Ítalo pronunciando pagode. É uma formação de quadrilha, se a gente pronunciar pagode todo mundo aqui junto, pessoal. Não é. E eu vou dizer por que não é. Eu garanto a vocês que chegar o Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, que fala, inclusive, que às vezes muita democracia é ruim para realizar uma Copa como a que está sendo realizada no Brasil, nessa porta disser você está preso, ou trazendo alguém para dizer para mim que eu estou preso, a gente vai lutar por isso. A gente tem consciência democrática. E não é qualquer gringo que chegando aqui dizendo para a gente que se eu disser pagode, 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 quantas vezes eu quiser, ele vai me levar preso por isso. Nós mudamos. Em 50, nós não éramos assim. Em 50, nós permitimos esses desmandos. Hoje, nós aprendemos com a nossa lição e hoje nós mudamos o jogo. Não estou dizendo que a consciência política democrática mudou para sempre, mas estou dizendo que nós aprendemos que manifestação funciona. Direito à greve também. E digo mais, quero saber quem é que aqui, se pudesse votar nos mesmos governantes que estão no poder agora, votaria de novo do mesmo jeito. Levanta a mão, quem diria, se eu pudesse votar em todo mundo, independentemente de ter proibição de reeleição ou não, eu votaria igual. Praticamente não tem. Tem uma garota ali que deve ser prima do Jerome Valk ou algo do tipo, e deve estar gostando de tudo isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que nós mudamos, pessoal. A ideia foi mudada. A gente se arrepende de ter esses governantes executando obras de maneira tão ruim, tão ineficaz. Mas a gente não se arrepende de ter adquirido essa consciência democrática, essa consciência política. Essa não é uma moção, esse não é um debate para a gente se colocar em favor ou contra a Copa.
Isso é para a gente dizer que nós não nos arrependemos do que nós aprendemos com ela. E, de fato, nós não nos arrependemos. Para finalizar, eu gostaria de relembrar os exemplos que citou o amigo Miguel ao falar da China, falar da Arábia Saudita, falar da Rússia. A verdade é essa. Na China, os direitos trabalhistas são frequentemente violados. Se é que eles existem, né? Se é que a gente pode dizer que existem direitos trabalhistas na China. O custo da mão de obra é baixíssimo. E a ditadura que comanda o país trata a população a fogo e ferro. Desse jeito, meus amigos, tem estádio na hora, tem estádio a preço baixo e tem estádio bom. Na Arábia Saudita, o dinheiro do petróleo vai direto para o estádio, não passa pela população. Lá, o petróleo não é deles, como o petróleo é nosso. Lá, o petróleo vai direto para o estádio para manter aquela dinastia no poder e fazer com que eles possam exibir os seus lucros por meio dos estádios também. Aí lá tem estádio bom, lá tem estádio na hora e lá tem estádio barato. Aqui, meus amigos, a gente tem manifestação reclamando de estádio, a gente tem a corrupção que funciona no país também, quase que institucionalizada, mas a gente tem discussão democrática a respeito daquelas obras. Não foi feita do jeito que nós queríamos, mas a partir de agora não vai ser mais feita do jeito que nós não gostaríamos que fosse. Aqui no Brasil tem estádio atrasado, aqui no Brasil tem estádio caro, e aqui no Brasil pode até não ter o melhor estádio do mundo, mas com certeza não vai ter estádio de novo para fazer com que aparelhos sanitários sejam rebolados na cabeça de torcedores no estádio da Arruda, arquibancadas despenquem como despencaram na Fonte Nova, ou então outras tragédias como essa que mancharam a história do futebol brasileiro. Nossos estádios hoje são bem equipados e são caros, mas, pelo menos, a gente não tem uma ditadura como a China, a gente não tem um presidente como o Putin e a gente não tem um sheik dizendo o que a gente deve ou não deve fazer. A FIFA, a gente está lidando com ela. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado do governo. A mesa, então, convida o senhor deputado da oposição. O senhor está reconhecido pelo tempo de 5 minutos. Muito obrigado, senhora da casa. Mais uma vez, meus protestos de boa noite a todos. Eu queria, primeiro, enaltecer uma pequena contradição encontrada no discurso do eloquente deputado do governo, que ele disse que nos anos 50, na década de 50, precisamente quando nós sediamos a Copa, os estádios estavam atrasados, nós chegamos a uma semana sem ter o estádio da abertura da Copa pronto, mas que nós mudamos. E que hoje nossos estádios também não estão prontos e que na semana da abertura da Copa o estádio da abertura também não está pronto. Então, eu acho que a mudança ela não foi tão diferente assim. E, pelo que ele falou também, não vai mais ser do jeito que foi, mas do jeito que nós gostaríamos que fosse, ou do jeito que nós queremos que seja. Eu acredito que ele se recorde que há poucos anos nós tivemos os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em que nós tivemos os mesmos problemas que nós hoje enfrentamos aqui na Copa, e que nós vamos enfrentar daqui a muito pouco tempo, quando as Olimpíadas forem sediadas no Rio de Janeiro, em todo e qualquer evento olímpico ou esportivo que vier a ser sediado no Brasil. E eu digo isso não com base em meras conjecturas, mas com base no que nós vimos. Nós vimos um Pan-Americano acontecendo agora há pouco tempo, nós temos a Copa do Mundo, e nós vamos ver isso também, já estamos vendo, para falar a verdade, nas Olimpíadas do Rio. E ele falou da questão de que o povo hoje não é mais tão vulnerável. Eu me questiono se Marina, que está aqui, Vitor, Laura, chegaram cedo para pegar os lugares da frente, eu me pergunto se eu fosse membro do governo, e não falo do governo enquanto instituição do debate, mas o governo enquanto instituição política do Estado, e pedisse para que vocês simplesmente saíssem de seus lugares, que vocês chegaram para receber, que vocês chegaram cedo para pegar, perdão, porque vocês estão atrapalhando a visão dos outros, quando claramente vocês não estão. Mas se eu dissesse, impusesse que vocês têm que fazer isso. Meus amigos, entre 170 e 250 mil pessoas tiveram que sair das próprias casas por imposição do governo, porque elas estavam dentro de áreas que precisavam de renovação urbana. Vocês acham que isso é não estar vulnerável? Você está no conforto da sua casa, chegar um trator para lhe tirar? Isso é uma posição de segurança? Eu preciso discordar. Eu acho que não é. E no que diz respeito às manifestações do Brasil, um sonho intenso e raio vívido, eu me arrisco a dizer que, infelizmente, elas não foram tão aquilo que o nosso nobre deputado do governo falava. Os 20 centavos não me representa. Ah, não é só 20 centavos, é só 20 centavos. Meus amigos, me digam se a qualidade do transporte público, dos 20 centavos para cá, mudou em alguma coisa. O preço não mudou, de fato. Permanece 20 centavos, não 20 centavos mais caro, vamos dizer assim. Mas me digam se as maravilhas dos aeroportos que eles pregaram estão realmente acontecendo. Se os aeroportos foram ampliados, se eles dão essa qualidade para o consumidor que eles deveriam dar.
Ou me digam se a ideia de representação política, nossa com os nossos políticos que ele questionou, votaríamos ou não votaríamos nas mesmas pessoas, mudou. Vocês querem saber se mudou? Alguém aqui lembra da escalação da seleção de 2010 na Copa do Mundo? Eu acredito que sim. Alguém lembra da escalação da seleção de 2006? Eu tenho certeza que muitos lembram. Agora, se eu perguntar se você lembra em quem você votou nas últimas eleições, muita gente não vai lembrar. E é porque são 2 pessoas só, não são 11. Se eu perguntar nas eleições anteriores, muita gente também não vai lembrar. E agora ainda são mais, agora são 5. Vejam que a consciência política parece ter aflorado. Nos termos do que o sociólogo Francisco de Oliveira, que é professor emérito da USP, diz, as manifestações pareceram ser nada demais. De fato, houve uma movimentação, houve um tom de indignação e de levante, mas, dados os 20 centavos, o povo caiu. E eu pergunto, cadê o povo nas ruas quando houve a compra de uma refinaria nos Estados Unidos a preços módicos, na clara prova de que aquilo não era um bom negócio? Ou quando houve o abrandamento das penas do mensalão? Ou quando houve a Rosiana Sarney licitando caviar, licitando lagosta para servir nos órgãos públicos? Ou quando houve o Ministério Público de Minas Gerais questionando os contratos das empresas do Zé Prela com os governos do PSDB? Eu me pergunto, cadê o povo nas ruas? O povo não mudou? E cadê as pautas pré-definidas que o governo defendeu? Pauta pré-definida. Somos contra a corrupção, queremos mais segurança, queremos mais educação. Meus amigos, quem é que quer mais corrupção? Quem é que quer menos segurança? Quem é que quer menos educação? Não, a gente vai fazer aqui a marcha contra a educação, que é uma pauta pré-definida. O importante é ter pauta pré-definida. Vamos todo mundo aqui marchar para todo mundo desaprender as coisas, não aprender. Eu digo, meus caros, que essa mudança substancial que o governo disse, infelizmente não aconteceu. E, ao que parece, realmente eram apenas 20 centavos. E do mesmo jeito que era apenas 20 centavos, o gigante que eles dizem ter acordado, parece que não ter acordado de fato. Ele, no máximo, acordou, foi lá no despertador, botou mais 5 minutinhos e voltou a dormir. E eu lhe digo, meus caros, que ele voltou a dormir num sono muito profundo, naquele seu berço que devia ser esplêndido. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado da oposição. Nesse momento, a mesa gostaria de informar aos membros da plateia que abrirá a possibilidade de membros da plateia discursarem em favor do governo, em favor da oposição ou em favor de uma terceira posição. A mesa, então, gostaria de saber se há algum discurso em favor do governo. Senhor membro da plateia, o senhor pode se dirigir ao púlpito. O senhor é muito bem-vindo a este debate e está reconhecido pelo tempo de 1 minuto. Muito boa noite. Boa noite a todos. Colegas do governo, oposição, mesa, plateia. Meu nome é Cleiton. Marie Curie, a famosa química, dizia uma vez o seguinte: na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. E essa é a hora de se compreender mais e de se temer menos. Os colegas do governo expuseram de maneira brilhante que o governo é, antes de mais nada, um país forte. Senhoras, já dizia Winston Churchill que toda a história do mundo, as nações fortes nem sempre foram justas. E quando tentaram ser justas, deixaram de ser fortes. Muito obrigado. Muito obrigado, a mesa agradece e pergunta se há algum discurso em favor da oposição. Há algum discurso em favor de uma terceira posição? Visto que não, a mesa procederá com mais uma rodada de discursos, perguntando se há algum discurso em favor do governo. A senhora é muito bem-vinda a este debate e a mesa reconhece pelo tempo de 1 minuto. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse momento, ainda mais que eu também sou egressa dessa casa universitária maravilhosa, a UFC, da onde saiu a Sociedade de Debates, e gostaria de defender a visão do governo por ela demonstrar alguns dados estatísticos importantes, por a gente sair daquela visão Jornal Nacional, por a gente poder refletir melhor sobre a situação da Copa. E, principalmente, porque eu tenho orgulho de ser brasileira e tenho orgulho de cada pequena melhoria que acontece no nosso país. Muito obrigada. A mesa agradece pelo discurso
Pergunto, então, se há algum discurso em favor da oposição. Visto que não, a mesa pergunta, então, se há algum discurso em favor de uma terceira posição. Visto que não, a mesa, então, gostaria de dar por encerrado os discursos da plateia e, dando continuidade ao debate, convidar, então, a senhora líder do governo para proferir o último discurso de sua bancada. A senhora está reconhecida pelo tempo de 4 minutos. Obrigada, senhor orador da casa. Bom, cabe a mim agora fazer um resumo do debate e refutar, mostrando para vocês por que o posicionamento defendido aqui pela bancada do governo é o mais acertado. Senhor deputado da oposição, eu gostaria de lhe dizer que eu lhe acho um tanto quanto pessimista. E a sua posição é sim pessimista. O fato de nenhum membro da plateia ter se manifestado a favor da oposição só demonstra nisso. Só demonstra que nós não iremos embarcar nessa ideia, que nós mudamos, que nós não iremos continuar com essa visão de que tudo é ruim. Bom, nós iniciamos o debate mostrando como o Brasil teve, sim, boas coisas, como o legado deixado, por menor que ele seja, foi bom. E, na verdade, nós demonstramos durante o debate que o legado deixado, em termos até de infraestrutura, pode ter sido pequeno. Mas o que nós iremos tirar de maior e de melhor nessa Copa somos nós mesmos. A oposição tentou comparar o Brasil com países como a China, como a Arábia Saudita e como a Rússia. Só que o governo demonstrou de maneira clara que tal comparação não pode ser feita. Afinal, são países completamente diferentes. E, assim, como foi dito pelo meu colega do governo, nós estamos, talvez, em uma situação bem melhor do que eles. Ter estádios com mesquitas e 45 mil vagas para carros não é, assim, o que nós estamos buscando, como foi muito bem dito já pelo governo. Percebam vocês que se não fosse a Copa, que se não fosse o Brasil sediando esse evento mundial de futebol, onde nós estaríamos hoje? Percebam que a bancada do governo, e ainda mais a bancada da oposição, não estaria agindo assim de maneira tão crítica, não estaria se posicionando de maneira enfática, defendendo o seu posicionamento e lutando, sim, pelos seus direitos, porque é isso que eles estão fazendo, eles estão concordando com o nosso posicionamento. E, assim, eu quero questionar. Pensem bem, foram apresentados dados, foram apresentadas informações, foram feitas comparações. Mas pensem bem vocês, onde, hoje, o povo brasileiro estaria se a Copa não estivesse sendo realizada aqui no Brasil. Alguns de nós estaríamos em outro país, quem sabe, viajando, porque a Copa estaria, sim, continuando a acontecer em outro país, qualquer que fosse ele. Alguns outros estariam no conforto de suas casas, com os amigos, assistindo os jogos e a seleção. E outros, e ouso dizer, talvez a maioria, estivesse indiferente, estivesse apática. É por causa da Copa que nós estamos aqui hoje. É por causa da Copa que nós estamos discutindo diariamente, em Facebook, no trabalho, nas faculdades, nas rodas de amigos, o assunto Copa do Mundo e todos os seus benefícios e malefícios. Porque, sim, como já foi dito, houve benefícios e houve malefícios. Nós não estaríamos nas ruas, nós não estaríamos nas manifestações. E eu quero convidar todos vocês a lembrarem desse debate na quinta-feira, para ver se nós mesmos, se nós iremos permanecer mesmo como está sendo defendido pela oposição. Quero ver se nós estaremos dormindo na quinta-feira e nos próximos dias desse mês, na Copa. Como eu, membro do povo brasileiro, poderia me arrepender de algo que abriu os meus olhos? Nós, gigantes pela própria natureza, acordamos sim. E outra razão não há para isso, senão a Copa. Obrigada. Muito obrigado, senhora líder do governo. A mesa, então, convida para encerrar este debate o senhor líder da oposição, reconhecido pelo tempo de 4 minutos. Novamente agradeço pelo reconhecimento do tempo. Eu gostaria de começar, primeiramente, dizendo que a senhora líder do governo não deveria presumir do favorecimento da plateia, porque, em termos de debate, isso sim seria uma blasfêmia. Em todo caso, são as opiniões que divergem da maioria, se este foi o caso, que devem ser ditas, que devem ser afirmadas com a maior veemência possível. Ainda assim, eu devo cumprir o meu papel de líder da oposição e resumir, agora neste momento, o que nós dissemos, da forma como nós dissemos, e por que a bancada da oposição se sobressaiu. E ainda aproveitar, quando dá oportunidade, refutar algumas das falácias elencadas pela bancada do governo.
Inicialmente, nós dissemos que esta é a Copa mais cara da história do mundo, e contra fatos não há argumentos. Esta, de fato, é a Copa mais cara do mundo, da história do mundo. Ainda, é a Copa com os piores investimentos. Nós mostramos por que os investimentos são ruins, nós mostramos como eles são ruins, nós mostramos como um pequeno estádio pode ser tão superfaturado a ponto de ultrapassar um dos estádios mais suntuosos do mundo. Nós ainda mostramos como os atrasos que foram executados pela FIFA, pelo governo brasileiro, como esses atrasos superam em muito a racionalidade humana. Ainda nós mostramos como que a Lei Geral da Copa incide na soberania brasileira a ponto de fazer com que o Brasil se reduza em humildade em relação com a FIFA. Nós mostramos como as bebidas alcoólicas, que antes eram proibidas, foram permitidas nos estádios por concessão à FIFA. Nós mostramos como o direito do consumidor vai sendo violado. Nós mostramos ainda como a FIFA deixou de pagar os impostos necessários. Nós mostramos como foram criados crimes temporários somente para satisfazer aquilo que a FIFA quer seja satisfeito, para proteger os seus interesses. Nós mostramos como a violência que foi praticada contra os cidadãos brasileiros foi feita para proteger os interesses da FIFA. O senhor, membro do governo, Antônio Vitor, tentou mostrar aqui que nós adquirimos alguma consciência política durante este trajeto de construção do que seria a melhor Copa do Mundo. No entanto, ele falhou em mostrar como que nós sequer mudamos de 50 para cá. Como nós sequer mudamos do Pan-Americano para cá. Por que nós teríamos mudado em um ano, tanto quanto não mudamos em décadas? É simplesmente falacioso acreditar que o povo brasileiro acordou de uma hora para outra para essa realidade. Na verdade, o que está acontecendo é que o governo está treinando o povo para se distrair da democracia. O governo está mimando o povo, porque o povo, quando se manifesta, ele vai e cede. Ou seja, o governo está fazendo com que o povo esqueça do processo democrático tradicional, onde está empregada a racionalidade humana, e participe somente, a partir de agora, violentamente, mediante as manifestações. Mais importante ainda, não é de se esquecer que este é um ano de eleição. E pautas pré-definidas sempre aparecem em anos de eleição. Não podemos confundir estas pautas de um ano eleitoral com aquilo que supostamente nós mudamos enquanto geração durante esse trajeto de Copa do Mundo. O governo finge essa mudança, o governo-estado finge essa mudança para manter o status quo da sociedade, para que a sociedade não se manifeste via democracia, via racionalidade, para obter aquilo que de fato lhe é de direito. Ainda mais importante, é preciso citar que a imagem externa do Brasil foi destruída durante esse processo. O Clarim relata o caos em São Paulo. O Slate reporta que a crise trabalhista que está acontecendo no Brasil é sem precedentes. E pior, o New York Times afirma que, conforme a Copa começa no Brasil, as rachaduras de uma nação ficam à mostra. Esse é o tipo de coisa que faz o brasileiro ficar indignado. E é uma vergonha para o nosso país. E se eu pudesse concluir esse discurso, eu concluiria da seguinte maneira. Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Isso é o que disse Voltaire. E se o gigante de fato acordou, como quer dizer a bancada do governo, e se ele abriu os olhos e se deparou com tudo o que foi feito para que a Copa do Mundo fosse realizada no Brasil, se o ditado estiver certo e arrependimento matasse, boa noite. Muito obrigado, senhor líder da oposição. A mesa agradece e dá esse debate por encerrado, parabenizando ambas as bancadas pelo excelente espetáculo dessa noite. Obrigado, senhor orador da casa. De fato, eu espero que toda a plateia tenha podido apreciar e compreender o debate que foi apresentado. E esse debate e a qualidade dele apenas é possível graças ao estudo e à prática da argumentação pelos membros da Sociedade de Debates
e por todos aqueles que dela participam. E é dessa qualidade do capital humano que a Sociedade de Debates cria que nós iremos falar agora. Para falar um pouco sobre como a sociedade valoriza o seu capital humano, eu irei convidar um membro efetivo da Sociedade de Debates, Arthur Cabral. Bem, obrigado. Boa noite. É com muita alegria aqui que eu venho justamente desempenhar a minha função. Como o Will me apresentou, eu sou Arthur Cabral, sou membro efetivo da Sociedade de Debates e venho aqui falar justamente da divisão interna desse grupo que valoriza tanto o seu capital humano. Nós somos basicamente internamente divididos, apesar de sermos um grupo coeso, em membros efetivos, em membros fundadores, membros efetivos, membros aspirantes e membros honorários. Essa última categoria se reserva a pessoas que sempre ajudaram o projeto, que sempre participaram das nossas atividades e que sempre ajudaram no crescimento da Sociedade de Debates. Essa última categoria, a categoria de membros honorários, também é reservada para amigos que, mesmo não sabendo, ajudaram o projeto a crescer muito mais do que jamais imaginavam. E é por isso que eu gostaria de convidar Arthur Feijó e Vitor Bezerril ao palco para receberem seus certificados de membros honorários da Sociedade de Debates. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de agradecer a atenção, a paciência e a presença de vocês por honrarem mais essa abertura de um torneio anual de debates. Agradecer também à Livraria Cultura por nos receber, agradecer à equipe do Edson Pessoa que está gravando todo momento, agradecer todos os que ajudaram a tornar este evento possível e reiterar o convite, venham participar do 4º torneio anual de debates. Muito obrigado, boa noite.